Hoje refletindo um pouquinho aqui sobre o período lá atrás do Entre Guerras e entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? E os reflexos para o Brasil de hoje, né? O que que a gente tem como legado desse período, que foi um período tão marcante na história do nosso país? Será que a gente ainda vive hoje com coisas daquele tempo, sem uma evolução significativa? Ou quais são os legados principais que esse período deixa para a gente? Eu gostaria de fazer um comentário aí, no bloco anterior a gente estava conversando sobre a internet, e voltando um pouquinho lá ao período entre guerras, né, a gente vai ter uma efervescência muito grande das disputas políticas expressadas pela imprensa. Então você vai ter jornais intimamente ligados a personalidades políticas. Né? E quando eu falo intimamente ligado, eles eram, por exemplo, donos. Então nós temos o Imparcial, que era um tenentista que era dono do Imparcial. Nós vamos ter aí o jornal do Edmundo Bittencourt, que realmente sempre foi muito participativo nas questões políticas. Né? Ainda dentro desse período, a gente vai perceber que a publicidade ela vai começar a ser destacada. Ela já vem, lógico, ela é instituída, entre aspas, quanto profissão no Brasil em 1913, mas ela vai começar a ser usada como artifício político lá pelos idos de 23 e 24. Claro que ela já existia, sim, mas em 22 o Brasil, o rádio chega no Brasil e ele vai ter uma participação, vai ser muito usado nas campanhas políticas. Né? Então, dentro desse viés, hoje a gente tem a internet, nós temos os smartphones, mas a gente tem que fazer uma reflexão porque quer queira, quer não, sempre você vai ter uma tendência, uma questão ideológica de cada jornalista que vai estar ali escrevendo. Né? Claro que nem sempre a editoria vai concordar com o colunista, até porque hoje a gente tem essa liberdade, mas antigamente essa liberdade era uma liberdade cerceada. A comunicação, portanto, vem daquela época e hoje ela tem, né, o jornalismo, a imprensa de um modo geral, aí alavancada pela internet, que acelera essa comunicação, papel fundamental no processo político do país, né? Esse é um legado forte, a gente vê que hoje, se naquele tempo o rádio tinha uma situação preponderante, hoje ainda tem, mas a televisão também chega hoje com uma força, muito grande. Perdão, né? Celeste, a televisão, o primeiro momento da televisão no Brasil é engraçado, né? Em 1939 acontece uma exposição no Rio de Janeiro e a Telefunken traz a tecnologia da televisão. E o Getúlio Vargas, ele tem essa experiência. Ele é filmado e depois se passa a filmagem do Getúlio Vargas nessa caixinha mágica, que é a televisão. Ela só vai ser implantada quanto técnica em 1950, aproximadamente, pelo Assis Chateaubriand. Mas já em 1939, a gente já pode entender o quanto que todo esse ferramental da comunicação social é importante para a disseminação da ideologia, seja a ideologia do Estado ou das partes que dela se servem, na verdade. Né? E a questão da educação? Qual é o reflexo, qual é o legado principal que se tem? Eu não consigo separar a informação, o avanço da informação do avanço na educação. São duas coisas muito próximas, uma necessariamente influencia na outra. Se a gente for falar do período entre guerras, por exemplo, as informações e as notícias da guerra e da Revolução Russa, elas chegaram meses depois. E nós não tínhamos só a rádio, nós tínhamos o rádio e o jornal, e parava ali. Um ou outro jornalzinho de menor influência, mas você tem rádio e jornal. Hoje você tem esse programa mesmo, além da TV, passa na internet. Exatamente. Então, ou seja, você hoje tem uma rede de informações que necessariamente exige do público, do indivíduo, da pessoa, do rapaz, da moça, conhecimentos. E o conhecimento você adquire nas escolas. Então, há um progresso na educação que ele é bastante percebido. E observa-se que acompanha de forma quase que par e passo ao avanço da informação. O que você tinha na década de 30, a educação para poucos, hoje você tem uma educação universal. Você ainda não atende a quantidade e o público que você poderia. Hoje se discute o ensino
integral, o ensino inclusivo. Eu trabalho numa rede que eu dou aula para alunos cegos e de baixa visão. Ou são alunos que, inclusive, almejam chegar a uma universidade. Então, você tem informações, e são alunos, por exemplo, no Benjamin, que utilizam internet, que utilizam celular com esses mecanismos todos. Então, a informação, ela não anda afastada da própria educação. Então, quanto mais acesso e quanto mais avanço na informação você tiver, necessariamente e obrigatoriamente você vai ter também esse progresso no que diz respeito ao avanço da educação. Diferente hoje, que ela é quase que simultânea, né? Ela é imediata, coisa que nesse período de entreguerras não era. O que acontece hoje, né, em qualquer lugar do mundo, de uma forma imediata, chega no outro extremo. Então, a velocidade da informação e dessa informação que pode significar conteúdo mesmo, né, que significa conteúdo e que permite a ampliação do sistema de educação, realmente é violento. O que nos falta ainda é a questão do sistema educacional, né? A educação é para todos, mas ela ainda não chega a todos. De uma forma igualitária. De uma forma igualitária, né? Eu acho que complementaria essa questão, um dado importante é que todas essas mudanças, todo esse progresso está acontecendo ao largo de uma questão muito importante, que é o desenvolvimento tecnológico, que é propiciado pelo início do processo de desenvolvimento industrial brasileiro nos anos 30. Nos anos 30 se pensa, efetivamente não se alcança a industrialização, mas começa a se discutir o Estado varguista, os militares que estão inseridos dentro desse projeto político varguista, passam a discutir a questão da implementação e da inserção das novas tecnologias ao processo de industrialização e também ao ensino, né? Se nós hoje temos essas propostas novas de avanço, né, do sistema de educação através do uso de equipamentos eletroeletrônicos, equipamentos de processamento de dados, nós temos isso graças ao avanço industrial que foi proporcionado lá atrás pelo Estado Novo e pela política brasileira. Eu ia comentar. O Gustavo Capanema, ele se utiliza do cinema. Existia o cinema educacional, voltado para a educação, a rádio, a Roquete Pinto está aí até hoje, é um legado. Tá? Então, ele já, realmente, o Estado varguista, ele pegava toda essa técnica da comunicação social, dentro do que se existia naquele período, para fazer com que fosse explorada pela educação. Isso é uma coisa muito importante. Sem contar que também era relevante para ele quanto político, né? Tá aí as cartilhas, que eram produzidas pelo Departamento de Imprensa e Propaganda e era distribuído dentro das escolas e assim por diante. Mas aí isso é uma história longa. O que eu acho que está faltando, hoje talvez o maior problema que a sociedade tem é a quantidade. A quantidade de pessoas que estão inseridas no processo de ensino-aprendizagem, que no passado era um número muito pequeno. Então, se falar, a educação no passado era melhor porque era dado a um grupo pequeno, né, um grupo restrito, por um professor que tinha uma qualidade, né, acima das médias atuais. Hoje não, tem que se produzir professor em massa, produzir aluno em massa. E qual é a resposta para isso? Como conseguir chegar a uma melhoria na qualidade do ensino? Qual é a resposta para isso? Como se chegar a uma melhoria na qualidade do ensino? Temos uma resposta? Estamos construindo essa resposta. Não só o governo, todos nós professores, nós pesquisadores, todos nós, os alunos, porque nós, antes de sermos professores, fomos também alunos. É verdade. Nós não nascemos de geração espontânea, nós construímos e somos parte desse processo de construção da educação. E nós que chegamos onde nós chegamos, nós também queremos proporcionar o mesmo sistema para os nossos alunos. Hoje, com uma perspectiva muito superior ao que era nesse período, mas infinitamente superior. E que a gente pode, deve e teremos muito maiores condições de fazer com que a educação do futuro ela se dê em novos patamares, em novas condições, em novos métodos de informação, novos métodos de educação, que a imprensa, por isso eu disse, a imprensa, a comunicação, ela não anda afastada do processo de aprendizagem. Em sala de aula a gente utiliza filmes
esse programa, ele pode ser perfeitamente exibido numa sala de aula como com o mesmo título do programa. Com recurso acadêmico. É um recurso de aprendizado de quais são as consequências e os reflexos no mundo atual desse período vivido pelos nossos passados. E eu acho que se a gente puder deixar aqui uma questão a respeito do próprio tema do programa, a respeito do nosso debate aqui hoje, é a reflexão principal de que a nossa sociedade, ela se movimenta e ela se transforma a partir de cada um de nós, né? Nós não podemos ficar como elementos fora desse contexto. Lá no Entre Guerras, a gente teve os jovens, os tenentes que foram lá reivindicar, foram se mobilizar, a gente teve participação da sociedade. E é essa sociedade que é capaz de transformar o país, de transformar o mundo, né? O Brasil, cada um de nós tem que se engajar, não pode ficar fora desse contexto, não é mesmo? Eu vou para o nosso último intervalo e já volto para as nossas considerações finais, para que vocês também possam deixar mensagem para o nosso público a respeito da nossa reflexão de hoje, tá bom? Intervalo, voltamos já já.